Olá, bem-vindo a mais um Farol Filosofia. Eu sou a Rosana Herman, filosofando e farofando junto com você. Eu fiz 7 itens aqui em papel que eu vou mostrar enquanto eu falo nesse vídeo e parece assim um PowerPoint tosco e isso é um PowerPoint tosco, é desmembrado em pequenos papéis escritos com caneta pilote. E eu sei que eu tô parecendo aqui a avó do Garoto Mamilos, que são muito polêmicos, por causa justamente desse item, que é o número 1, que é o padrão. O cérebro da gente funciona reconhecendo padrões, é assim que a gente diferencia uma caneca de um javali, ou às vezes uma pessoa de um boneco de loja. Não, às vezes a gente não diferencia, porque o padrão é muito parecido, né? Quando você vê um manequim, eu já cumprimentei muito o manequim por causa do padrão ser muito igual. Você passa assim, fala boa tarde, tem oração, já perguntei horas para manequim de loja. Então a gente tem padrões de reconhecimento. Por isso que você olha pra mim e acha que eu pareço a avó do garoto do moleque Mamilos, exceto que ele tá sem camisa, não vou fazer isso agora. Então isso fica parecido, esse fone e tal. Ou você olha o meu entorno e reconhece que tem aqui uma mini geladeira e você vai ler o que é, vai comentar, alguém vai falar, você ainda tem aquele iPod velho, aquele lá. Por quê? Porque tudo que a gente vê, e ouve, todas as informações que a gente recebe, a gente tenta ajustar a modelos que a gente tem no cérebro, que são os templates. Tudo que a gente vê, a gente reconhece. Você conhece de novo. Você compara com os padrões de imagem que você já tem, você fala, olha lá, que bonito aquele pavão. Se você nunca viu um pavão, nunca viu a imagem de um ornitorrinco, mesmo que você cruze com um, você não vai falar, olha lá um ornitorrinco, você nunca viu. Então a gente só reconhece comparando padrões. Só que não só em relação a formas e objetos, a gente tem 1000 outros padrões. A gente tem padrões de comportamento humano, padrões de aparência humana. A gente tem muitos padrões e esse é um grande risco, porque é a partir desse padrão que pode surgir muito problema. Ele serve para muitas soluções, mas podem surgir muitos problemas que a gente gera para os outros, inclusive, porque a gente tudo olha usando esses padrões. E quando a gente pega um padrão, voluntariamente ou não, a gente faz o quê? A gente faz uma comparação. Então hoje, por exemplo, eu abri o jornal, lendo as colunas sociais, e vi um cara lá com a mulher, aí vi um outro cara com a mulher. Aí eu já comparei com o meu padrão e falei, olha lá, um político velho aqui com uma loira maior que ele. Aí eu olhei e falei, olha lá, outro político, outra pessoa meio velha com uma loira maior que ele. Porque eu já imaginei um padrão, que se o cara é muito velho, a menina é muito nova, se o cara é muito poderoso e ela é muito bonita, se ele é pequeno, ela é grande, e ela é loira e chama atenção, e ele é um cara que tem muita grana, tá lá de terno arrumado, pelo meu padrão, e por essa comparação que eu fiz, eu já fico pensando coisas. Eu comparo com o que eu acho que deveria ser o padrão. Então, qual deveria ser o padrão? O padrão deveria ser um homem mais alto, uma mulher mais baixa. Por quê? Alguém estabeleceu esse padrão e aí eu acho que esse casal foge do padrão pela minha comparação. Só que a gente faz isso o tempo inteiro. Você faz isso, fala, nossa, mas uma pessoa na sua idade, eu tenho um padrão de comportamento de idade usando mini saia, aí eu faço uma comparação dessa realidade com esse padrão, e aí o que eu faço? Vou pro terceiro item, que realmente é uma parte que vai ficando pior, que é o julgamento. Então eu já faço um julgamento. Eu falo, nossa, mas esse cara tão velho, tão rico, tão poderoso, com essa moça tão jovem, tão nova, tão loira, tão linda, ela só pode, eu estou julgando que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que foge do padrão, e aí eu já vou para perigo, jumping to conclusions. A gente se joga nas conclusões, a gente vê 2 informações e já tira conclusões apressadas. Aí ele fala, só pode ter casado por interesse. Olha lá, cara rico, comprou essa esposa no Mercado Livre, nem no eBay, comprou no Mercado Livre. Então, o tempo inteiro a gente faz isso. De repente, você está olhando para mim e está lá voltando aqui no padrão. Você tem um padrão de comportamento, jornalista madura deveria estar fazendo isso. Aí você compara o seu padrão com a realidade. Aí você vai fazer um julgamento.
Nossa, como é bagunçado o escritório dela. Deveria estar mais arrumado, pois ela é uma jornalista de meia idade, ela deveria ter um escritório arrumado. Nossa, mas essa camiseta que ela tá usando de brinde. Porque, padrão, jornalista de meia idade deveria ter dinheiro, deveria ter usar roupas bonitas, deveria estar mais arrumada, tá aí toda mal ajambrada. Nossa, o escritório dela, nossa, eu até tirei um boné que eu tava já por medo desse julgamento. Tirei o boné. E aí eu já me vejo tentando me explicar com medo do, né, que as pessoas tirem conclusões apressadas e vou falar, não, mas eu vou arrumar meu cabelo hoje, fiquem tranquila, eu vou entrar no padrão que você pode fazer a sua comparação para melhorar a minha imagem no julgamento. Aí a gente tem o jumping to conclusions. Aí agora vem a parte mais punição e condenação. Porque a gente já acha que a gente tem o direito de, depois que já... Ok, até a primeira parte é inevitável. Você tem um padrão, você demora para alterar esse padrão, que é você tirar os seus pré-conceitos. Você tem conceitos pré-estabelecidos e isso é o pré-conceito. Só que a gente já está aqui, ó, punição e condenação. Aqui você já sai condenando a pessoa, já sai punindo, já sai falando, né? Você fala assim, qual é a punição, condenação que merece na minha escala uma pessoa que faz isso porque ela deveria estar fazendo aquilo pelos meus padrões, né? Então normalmente a gente já condena a pessoa, ela é errada, ela tá fazendo isso só por interesse, que foi que eu concluí, o cara é poderoso, deve mandar nela, ou você vê um outro caso, você fala assim, olha lá, o marido da outra, faz nada, ela que sustenta ele, olha que coisa feia. Feia por qual padrão? Eles têm uma relação, a vida é deles, não tem nada a ver com isso. Só que aí a gente já parte para execução. E a execução é terrível, porque no nosso tribunal a gente vai lá, já deu a pena, já executa. O que é execução? Você sai falando mal da pessoa. Você sai falando mal daquela pessoa que você condenou depois do seu julgamento, porque você comparou com o seu padrão, né? E fugiu. E aí você já sai publicando a sua opinião. Você fala, mas é só a minha opinião. Gente, não é só uma opinião. Vamos ser hipócritas. A gente faz isso o tempo todo, eu faço, você faz, não é só uma opinião. Primeiro que ninguém pediu, né? Tipo, pizza, sua opinião, pizza, eu pedi sua opinião, não. Então não é uma opinião. É um julgamento sendo uma execução, né? Que é uma execração pública que você está postando sobre uma pessoa, simplesmente porque ela não atende às suas expectativas do seu pequeno mundo de possibilidades. Então, a gente faz isso naturalmente sem perceber, também que essa pessoa está falando, aí a gente já desmoraliza a pessoa, né? Olha lá, eu já posto. Também ela está falando isso, também ela sustenta o marido, que o cara é um inútil, é um loser, por isso que ela já é tudo julgamento, punição, condenação o tempo inteiro. A gente faz isso sem perceber. E aí a gente faz, sabe o quê? A gente monta pequenos grupos e pequenas milícias, grupos no WhatsApp, grupos no Twitter, no Facebook. A gente monta pequenos grupos para poder fazer isso de uma maneira confortável, sem nem se sentir culpado, sem nem perceber o quanto isso pode causar, são 11 horas, pode causar mal para alguém, para você e para todo mundo, para o mundo, para fazer o mundo pior. Então o que eu acho que é o sétimo e o último que a gente podia fazer para o ano novo, para qualquer momento, para segundas-feiras, para daqui a uma hora, para agora, que é a gente fazer um reboot e um update em tudo. Nos nossos conceitos, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, sabe? A gente parar e esvaziar, fazer um esvaziamento, botar a mão na consciência, fazer um reboot das nossas crenças e fazer um update necessário no nosso sistema operacional interior, para a gente parar de fazer essas execuções, queimando pessoas como se fossem hereges, punindo pessoas e condenando pessoas, simplesmente porque a gente tira conclusões apressadas sobre elas, sem nem saber, porque a gente faz julgamentos o tempo inteiro, assim que a gente termina nossas comparações, pelo mero fato de que as pessoas não se encaixam nos nossos padrões. Uma boa coisa para a gente fazer é isso. É simplesmente isso. A gente deixar pra lá tudo isso. Porque é tudo bobagem. É tudo crueldade, na verdade, né? Então,
Vamos rebutar nossos conceitos. Vamos não julgar todo mundo. Vamos rever os padrões. Beijo.